Desde os tempos mais antigos, quando as civilizações se ajoelhavam diante das estrelas e sussurravam perguntas ao silêncio cósmico, uma figura misteriosa observava, não com olhos físicos, mas com uma presença viva e sutil que atravessava os véus da percepção comum. Seu nome ecoa pelos corredores da história como um sussurro imortal, Thoth, chamado de o Senhor do Tempo, Escriba dos Deuses, ou ainda o Guardião da Sabedoria Atlante. Thoth não é apenas uma divindade egípcia ou um arquétipo simbólico. Ele é uma consciência, um ser real que atua como transmissor de códigos espirituais profundamente enterrados dentro do ser humano, aguardando apenas o momento certo para serem ativados. E talvez, só talvez, esse momento seja agora. O que poucas pessoas sabem é que por trás de todas as histórias, lendas e mistérios envolvendo Thoth, existe um conhecimento altamente codificado sobre o DNA espiritual da humanidade. Um código vibracional que não pode ser decifrado apenas com a mente racional, mas que se revela quando a consciência entra em sintonia com frequências mais sutis e autênticas. Este código não se refere ao DNA biológico que herdamos dos nossos pais, mas a uma estrutura invisível, multidimensional, que carrega a semente divina da nossa verdadeira identidade. É o projeto original da alma, o mapa da nossa lembrança cósmica, que está adormecido dentro de nós, esperando ser despertado. O mais impressionante é que esse despertar não ocorre através de fórmulas ou dogmas, mas através da vibração silenciosa do reconhecimento interior. Thoth deixou pistas, algumas delas em textos herméticos, outras em símbolos, mas as mais poderosas são invisíveis. Estão gravadas nos campos energéticos do nosso corpo, especialmente naquilo que os antigos chamavam de livro interno da alma. Este é o espaço onde o código divino foi impresso e onde a chave para o verdadeiro despertar foi escondida à vista de todos. Mas o que seria essa chave? Segundo os ensinamentos ocultos atribuídos a Thoth, muitos dos quais só agora começam a ser compreendidos pela ciência moderna da consciência, a chave para o despertar espiritual não está em buscar algo fora de si, mas em reorganizar a vibração interior. Quando uma alma começa a sintonizar com o seu verdadeiro tom vibracional, com a sua assinatura divina, ela começa a decodificar o seu próprio DNA espiritual. E isso muda tudo, porque esse código é o elo entre a alma humana e a consciência cósmica. Ele revela não apenas quem você é, mas o que você é capaz de manifestar quando lembra quem sempre foi. Thoth sabia que este momento chegaria. Ele previu uma era em que a humanidade, cansada de ilusões, retornaria à sua essência. Não através de religiões, não através de gurus, mas através do reconhecimento da vibração viva do Eu Sou. Esse momento é agora. Você está ouvindo estas palavras porque algo dentro de você já começou a vibrar diferente. Talvez você não saiba explicar, mas sente. Sente que a realidade está se transformando, que o tempo está mais rápido, que os sonhos estão mais intensos, que os sinais estão mais frequentes. Tudo isso são reflexos do campo de informação sendo ativado dentro de você. E esse campo é o reflexo do código de Thoth, começando a se mover. Este não é um conhecimento para ser decorado, é um chamado para ser sentido. O código não se revela com pressa. Ele se desdobra à medida que você silencia a mente e escuta com o coração. Ele está vivo e responde à sua vibração. Essa é a linguagem que Thoth usa, ressonância. É por isso que muitos leram seus textos e não entenderam, porque tentaram interpretar com a lógica e não com a presença. Mas você chegou até aqui por outro motivo, porque algo em você já ressoou com esse chamado silencioso, porque sua alma está preparada para lembrar o que sempre soube. E agora que o código começou a se revelar, a jornada não tem mais volta. A única direção possível é para dentro. Thoth quer sua total atenção aqui. Ele tem muito a revelar a você hoje. Existe um tipo de herança que não pode ser passada por sangue, por documentos ou por tradições culturais. É uma herança cósmica, invisível aos olhos, mas real para aqueles que aprenderam a ver com o coração. Essa herança é o DNA espiritual, um registro vibracional de tudo o que sua alma viveu antes de nascer neste corpo, neste tempo. Ele não está no seu corpo físico, mas se projeta nele. Não está na sua mente, mas influencia seus pensamentos. Não está em seus olhos,
mas permite que você veja além do véu da matéria. E é justamente sobre esse código espiritual que Thoth ensinava, mas não com palavras comuns. Ele falava através de símbolos, metáforas, geometrias, frequências, pois sabia que só os que estivessem prontos seriam capazes de compreender. Imagine por um instante que dentro de você existe um livro oculto, um manuscrito sagrado que guarda a totalidade de quem você é, não apenas neste plano, mas em muitos outros. Esse livro não foi escrito com tinta, mas com luz. E cada vez que você silencia, escuta seu próprio centro, medita de forma verdadeira ou contempla o universo com reverência, uma nova página se acende. O DNA espiritual é como uma antena de luz em espiral, uma ponte entre o mundo visível e os níveis superiores da consciência. É a tecnologia divina que permite a manifestação da sua realidade. Mas ele estava adormecido, e Thoth sabia disso. Por isso, ele escondeu as chaves, não porque queria dificultar, mas porque sabia que só o verdadeiro iniciado as encontraria, e não através do esforço, mas através da ressonância. O DNA espiritual responde à vibração que você sustenta. Isso significa que não importa o quanto você estude, se a sua vibração estiver desalinhada com a verdade interior, o código permanecerá fechado. Por outro lado, quando você começa a viver com integridade energética, com intenção pura, com silêncio interior, as camadas começam a se abrir naturalmente. O conhecimento não vem de fora, ele emerge de dentro. E é aqui que começa a verdadeira magia. O que os antigos chamavam de magia, os modernos chamam de consciência expandida. Thoth chamava de domínio da manifestação vibracional. Ele dizia que o universo não é fixo, mas moldável, e que a realidade, por mais sólida que pareça, é apenas um espelho que responde ao tom vibracional do ser. Ou seja, o que você vê fora é reflexo do que está codificado dentro. Quando o seu DNA espiritual está adormecido, você vive em um mundo limitado, denso, confuso, onde tudo parece ser imposição externa. Mas quando ele desperta, tudo muda. Você percebe que o mundo não está acontecendo com você, ele está respondendo a você. Esse despertar não acontece de uma vez. É progressivo, camadas sobre camadas. E quanto mais você se aproxima da sua vibração original, aquela frequência única que representa sua alma em estado puro, mais o código se ativa. E com isso, surgem memórias de vidas passadas, compreensões espontâneas, sincronicidades intensas, insights profundos. É como se algo que sempre esteve ali finalmente começasse a respirar. Você sente que está se reconectando com algo maior, mais antigo, mais verdadeiro do que qualquer sistema terrestre poderia ensinar. E essa reconexão não vem com esforço mental, mas com rendição. É preciso parar de buscar e começar a permitir, parar de querer controlar e começar a escutar. Thoth ensinava que tudo é vibração e que o universo inteiro é regido por leis, não como imposições externas, mas como arquiteturas vibracionais que sustentam a realidade. O Kybalion, por exemplo, é apenas a superfície dessas leis. Por trás dos 7 princípios herméticos, existe um código muito mais profundo que só pode ser decifrado por aquele cujo DNA espiritual começou a se mover. E quando isso acontece, a própria realidade começa a responder de forma diferente. As portas certas se abrem, as pessoas certas aparecem, os sinais se tornam constantes, e tudo aquilo que antes parecia distante, impossível ou místico, agora se torna óbvio. O DNA espiritual é, portanto, o portal interior para o seu despertar cósmico. E Thoth, com toda a sua sabedoria atemporal, sempre esteve te guiando para esse reencontro. Mas ele nunca forçou, porque o verdadeiro chamado não grita, ele sussurra. E só os que silenciam profundamente são capazes de ouvir. E você está ouvindo. Está lendo essas palavras não por acaso, mas porque o código em você já começou a vibrar. E essa vibração é a linguagem secreta de Thoth. O som silencioso que ativa memórias, desperta dons e reorganiza sua realidade a partir do centro. Chega um ponto na jornada em que o buscador percebe que o conhecimento externo, por mais fascinante que seja, não é o verdadeiro objetivo. Ele foi necessário, foi o mapa, mas não é o território. O verdadeiro destino é interior. E é nesse ponto que o eu superior começa a se revelar, não como uma entidade separada, mas como a versão mais pura, mais silenciosa e mais sábia de si mesmo. É aqui que Thoth aparece, não como uma figura distante,
mas como um reflexo arquetípico do seu próprio estado desperto. Ele não quer ser adorado, ele quer ser reconhecido dentro de você. E é nesse encontro que a linguagem muda. As palavras já não bastam. A mente tenta compreender, mas falha. Porque o eu superior não fala em frases. Ele comunica-se por símbolos, vibrações, sincronicidades. E o que Thoth ensinava por trás de todos os textos, mitos e metáforas era justamente essa linguagem, a linguagem da alma desperta. Uma linguagem que o mundo moderno esqueceu, mas que ainda pulsa em cada átomo da criação. Está presente na geometria de uma flor, no ritmo do coração, na simetria dos cristais, nos padrões do céu. É o alfabeto sagrado do universo. E o mais impressionante, ele também está dentro de você. Quando você começa a despertar o DNA espiritual, esse alfabeto oculto emerge. Você começa a ver significados onde antes via apenas acaso, percebe padrões no caos, conexões profundas em eventos triviais e sente, com clareza quase absurda, que algo está te guiando. Não um ser fora, mas uma inteligência superior dentro. É o seu eu superior, que agora começa a falar mais alto que o ruído da mente. E Thoth, ele é o mestre da ponte entre essas duas realidades. Ele ensina como atravessar esse limiar, como silenciar os mecanismos do ego para que a verdade possa emergir. Não é um processo fácil. Requer coragem, desapego, entrega. Porque para ouvir o eu superior, você precisa deixar morrer a versão limitada de si mesmo, aquela que se define pelos traumas, pelas histórias, pelas máscaras. E isso assusta. Mas Thoth sempre disse: somente o que é falso teme a luz da verdade. O eu superior não quer controlar, ele quer integrar, não quer impor um caminho. Ele revela o caminho que já estava dentro de você desde o início. E ao se alinhar com essa voz interior, algo mágico acontece. Você para de correr atrás, porque entende que a realidade responde à sua vibração. Não é sobre fazer mais, é sobre ser mais verdadeiro. A manifestação deixa de ser um esforço e se torna um reflexo natural do seu estado interno. Thoth ensinava: a realidade é moldada pela clareza do ser. Quando você se torna claro, o universo se organiza ao seu redor. Pessoas certas, oportunidades certas, intuições precisas. Tudo começa a gravitar em torno da sua frequência. Não porque você pediu, mas porque você permitiu. Nesse ponto, o buscador se torna criador. Não mais alguém que busca respostas, mas alguém que vive as respostas que brotam do silêncio. O Kybalion começa a fazer sentido em um nível além das palavras. Os 7 princípios deixam de ser conceitos e se tornam experiências diretas. A vibração do mentalismo se revela cada vez que você pensa com intenção. A correspondência se prova quando você percebe que o que acontece fora é reflexo do que está dentro. E assim por diante. Você não está mais lendo o livro, você está vivendo o livro. E é nesse estado que você se torna, de fato, um iniciado. Não iniciado em uma ordem secreta, mas na verdade essencial. Você olha para dentro e encontra Thoth ali, não como um deus, mas como um arquétipo que sempre representou o seu aspecto mais elevado. Você entende que as civilizações antigas deixaram pistas, que os mitos não eram metáforas infantis, mas codificações vibracionais para despertar, que as pirâmides, os hieróglifos, os textos herméticos, todos falavam da mesma coisa. Desperte. Lembre-se. Reintegre. Mas ainda há um último passo. Uma revelação profunda que Thoth guardou para aqueles que estavam prontos. Algo que transcende tempo, forma e até mesmo a ideia de despertar. Um código final. Aquele que revela o verdadeiro propósito da encarnação neste planeta. E esse código está na revelação a seguir. Quando o buscador finalmente atravessa os véus, algo silencioso e ao mesmo tempo poderoso começa a vibrar dentro dele. Já não é mais sobre descobrir o universo, é sobre se tornar uno com ele. E é nesse ponto final da jornada que Thoth revela seu maior segredo, um código não falado, mas sentido, como um eco vibracional que se propaga através do tempo, das civilizações e da alma de cada ser desperto. Este código não está em palavras, símbolos ou livros. Ele está codificado na própria consciência. É uma frequência, um pulso, uma memória que não vem do cérebro, mas do espírito. Thoth o chamou de o código da lembrança, e ele só se ativa
quando você deixa de buscar fora e começa a viver plenamente o agora. Esse código é a ponte entre o eu superior e o coletivo humano. É o que conecta você aos pleiadianos, aos mestres de luz, aos ciclos cósmicos, ao Kaibalion, às esferas de manifestação e, acima de tudo, à fonte. Mas por que esse código foi oculto? Por que tantos mestres, culturas e tradições falavam em enigmas, metáforas e chaves simbólicas? Porque essa frequência não pode ser entendida com a mente comum. Ela só pode ser reconhecida quando o coração e a mente estão em coerência, quando o ser humano sai da sobrevivência e entra no estado de presença desperta. Thoth nunca quis criar discípulos cegos. Ele queria espelhos conscientes. Cada ensinamento dele era uma semente plantada no inconsciente coletivo, esperando o momento certo para germinar. Esse momento é agora. Você não encontrou este conhecimento por acaso. Você está entre aqueles que começaram a sentir que há algo além do visível, que o mundo como está não é o mundo como deveria ser, que existe uma memória esquecida, um chamado silencioso vindo de dentro, algo que não grita, mas que insiste em sussurrar. Acorde, lembre-se, você é parte do todo. Esse é o código final. A lembrança de que você é um fractal da consciência una, aqui para ancorar luz e dissolver a ilusão da separação. E o mais profundo, você não está sozinho. Milhares, talvez milhões, estão despertando ao mesmo tempo. Sentem os mesmos impulsos, as mesmas dúvidas, o mesmo chamado. Porque esse despertar não é individual, é coletivo. E Thoth sabia disso. Ele falava com os que estavam prontos em sua época, mas plantava códigos para os que estariam prontos no futuro. Esse futuro é agora. O seu clique nesse vídeo, o seu interesse por esse tema, sua sensibilidade para esses símbolos, tudo faz parte da ativação. O código final não é segredo, é presença. E ao vivê-lo, você se torna a manifestação da verdade. Não há separação entre você e o todo. Você é o arquiteto, você é o iniciado. Você é o próprio livro que o universo lê para despertar. Agora, a pergunta é, você vai viver o chamado ou vai esquecê-lo novamente?